A seleção brasileira é uma das mais bem-sucedidas da história do futebol, sendo dona de 5 títulos da Copa do Mundo, 9 da Copa América, 4 da Copa das Confederações, 2 Pan-Americanos e uma medalha de ouro olímpica. Seu surgimento se deu no ano de 1914 e desde então a Canarinho adquiriu respeito e admiração dos adeptos do futebol. Até hoje, o Brasil é a única seleção na história das Copas do Mundo a ter marcado presença em todas as edições, com saldo de 5 títulos e 2 vices. Ao longo dos tempos, muitos foram os jogadores que vestiram a camisa amarela, com alguns marcando época e sendo de fundamental importância nas conquistas, e já outros nem tão lembrados e destacados assim. Nesse vídeo, reunimos o último gol marcado com a camisa da seleção brasileira por grandes jogadores que se destacaram e foram importantes em algum momento da história da nossa seleção. Manuel Francisco dos Santos, ou Mané Garrincha, disputou 60 jogos com a camisa da seleção brasileira. E os números são assustadores, já que com ele em campo, a Canarinho obteve 52 vitórias, empatou 7 vezes e perdeu apenas uma vez. Nesses 60 jogos, Garrincha balançou as redes 17 vezes, sendo que 5 desses 17 foram em Copas do Mundo. O último gol do Mané pela seleção, inclusive, foi marcado em uma Copa do Mundo, e saiu no duelo contra a Bulgária, válido pela fase de grupos do Mundial de 1966, realizado na Inglaterra. O jogo terminou 2-0 para o Brasil, e o gol de Garrincha foi numa linda cobrança de falta. Pelé é ninguém menos que o maior jogador da história do futebol de todos os tempos, tendo ultrapassado a marca de 1000 gols e sido extremamente vitorioso por clube e seleção no período que esteve em atividade. É dele também a artilharia máxima da seleção brasileira, com 95 gols em 114 jogos. 3 vezes campeão do mundo com a Canarinho, sendo de fundamental importância no primeiro título em 58 e no tricampeonato em 70, Pelé balançou as redes pela última vez com a camisa da seleção em 1971, quando tinha apenas 30 anos, podendo facilmente ter disputado o Mundial de 74, realizado na Alemanha Ocidental. O gol foi marcado contra a Áustria em seu jogo de despedida realizado no Morumbi, e diante de mais de 100 mil pessoas, o placar final terminou em 1-1. Tostão é o exemplo de futebolista que parou de jogar cedo, isso porque foi obrigado a largar o futebol por conta de uma grave lesão no olho. Foram pouco mais de 10 anos atuando profissionalmente, e em seu currículo o craque acumulou grandes conquistas pelo Cruzeiro e pela seleção, onde foi um dos destaques no tricampeonato mundial em 70. Oficialmente deixou o futebol em 73, quando vestia a camisa do Vasco, e um ano antes foi quando marcou seu último gol com a camisa da seleção. O tento saiu no amistoso contra a seleção do Paraguai, disputado no Beira-Rio, com o placar final terminando em 3-2, e na época Tostão tinha apenas 25 anos de idade. Jairzinho está no hall dos grandes jogadores de todos os tempos da seleção brasileira, com quem disputou 3 Copas do Mundo, sendo um verdadeiro furacão na edição de 1970. No ano do Tri, o atacante conseguiu a incrível proeza de fazer gol em todos os jogos disputados pelo Brasil, desde a fase de grupos até a grande final contra a Itália. Com mais de 100 jogos disputados com a camisa amarelinha, Jairzinho no total balançou as redes 44 vezes, com o último gol tendo sido marcado em 1974 em duelo contra a Argentina. Válido pela segunda fase da Copa do Mundo da Alemanha Ocidental, o gol foi o da vitória de 2-1 em Hannover, e na época o Furacão estava com 29 anos. Rivelino é nada menos que o terceiro jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira na história, ficando atrás apenas dos recordistas Cafu e Roberto Carlos. Em 121 jogos, o meio-campo balançou as redes 43 vezes, com 6 desses 43 tendo sido marcados em Copas do Mundo. Presente nos mundiais de 70, 74 e 78, Rivelino marcou seu último gol com a camisa da seleção brasileira em 78 no amistoso contra um combinado de jogadores do interior do Rio de Janeiro, só que infelizmente não foi encontrado nenhum registro em imagens desse jogo, que terminou 7-0 para o Brasil. Portanto, já que não há registro do último gol, resolvi colocar o penúltimo marcado pelo craque, que foi anotado no amistoso contra o Milan em outubro de 77 e que terminou 3-0 para o Brasil.
Paulo Roberto Falcão atuou mais de 10 anos na posição de volante e, com sua elegância, genialidade e habilidade, foi um dos grandes jogadores que tiveram o privilégio de defender a seleção brasileira em Copas do Mundo. Em 1982, o jogador, na época defendendo a Roma, fez parte do estrelado elenco canarinho comandado por Tele Santana, que disputou a Copa do Mundo na Espanha, mas que, por obra do destino, acabou não conquistando o título mundial, mesmo com tamanho favoritismo. Gols pela seleção foram apenas 7, com 3 deles tendo sido marcados no Mundial de 82. O último, inclusive, foi contra a Itália na traumática eliminação naquela mesma Copa, e na época Falcão estava com 28 anos. Zico, assim como Falcão, também fez parte do estrelado elenco da seleção na Copa de 82, e em 5 jogos naquele Mundial, o Galinho balançou as redes 4 vezes. No total, foram 89 jogos disputados pela Canarinho, com 66 gols marcados, e esse número faz do meio-campo o terceiro maior artilheiro da história da nossa seleção, mas brevemente será ultrapassado por Neymar, que até o fechamento desse vídeo já marcou 64. O último gol do Galinho com a camisa amarela foi anotado em 1986 em amistoso preparatório para a disputa da Copa do Mundo do México, e o adversário foi a extinta seleção da Iugoslávia. Nesse jogo, disputado no Arruda, em Recife, o Brasil venceu por 4-2, com direito a 3 gols de Zico, o último deles sendo uma verdadeira obra de arte. Sócrates, o Doutor, foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro na década de 80, sendo o dono da braçadeira de capitão na Copa de 82 e tendo jogado também a Copa de 86. Conhecido não só pelo seu bom futebol, mas também pelos seus posicionamentos fora de campo, o jogador, que já não está mais entre nós, disputou 63 jogos com a camisa amarelinha e balançou as redes 25 vezes. Seu último gol foi marcado na goleada de 4-0 sobre a Polônia, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa de 86, e na época Sócrates tinha 32 anos. Antônio de Oliveira Filho, o Careca, atuou profissionalmente na posição de centroavante por 20 anos, e no período foi ídolo no futebol brasileiro e na Itália. Disputou 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, a primeira em 86, quando balançou as redes 5 vezes em 5 jogos, e a outra foi a de 1990, quando marcou 2 gols. No total, o jogador disputou 63 jogos pelo Brasil e marcou 29 gols, aparecendo na lista dos 20 maiores goleadores da Canarinho. Seu último gol foi marcado em 1993 contra a Alemanha, no torneio dos Estados Unidos, com o placar final terminando em 3-3. Bebeto é mais um jogador imortalizado na galeria dos grandes da seleção brasileira, pois seu futebol foi de fundamental importância na conquista do tetracampeonato mundial em 94. Formando uma dupla bastante entrosada com Romário, o atacante balançou as redes 3 vezes no Mundial dos Estados Unidos, e além dessa Copa, ele também esteve presente nas edições de 90 e 98. Foram quase 90 jogos disputados com a camisa amarelinha e mais de 50 gols marcados, com o último deles tendo sido anotado no Mundial da França em 98. O tento saiu no histórico jogo contra a Dinamarca, válido pelas quartas de final, com o placar terminando em 3-2 para o Brasil, e na época Bebeto estava com 34 anos. Rivaldo nunca foi tratado como um jogador midiático e que atraísse marketing, pois tinha temperamento tímido e introvertido. Situação essa que talvez tenha atrapalhado para que ele fosse mais reconhecido como um dos grandes da história do nosso futebol. Mesmo se importando apenas em jogar futebol, o meia-atacante disputou as Copas de 98 e 2002, sendo de fundamental importância na conquista do pentacampeonato. Em mais de 10 anos servindo as cores do nosso país, Rivaldo disputou 78 jogos e balançou as redes 37 vezes, sendo o 6º jogador que mais fez gols pelo Brasil em Copas, totalizando 8 bolas na rede. Seu último gol com a amarelinha foi marcado em 2003 contra a seleção do Peru, e válido pelas eliminatórias da Copa de 2006, o jogo terminou empatado em 1-1. Com 55 gols marcados em 70 jogos disputados, Romário aparece na 5ª colocação dentre os maiores artilheiros da história da seleção brasileira. Presente em 2 Copas do Mundo, sendo o grande nome na conquista do tetracampeonato, o baixinho esteve à disposição da seleção por mais de 15 anos, inclusive quando já era um veterano de 35 anos, e mesmo com bastante lenha para queimar e com a aprovação da maioria absoluta dos torcedores, acabou ficando de fora da lista que conquistou o pentacampeonato em 2002.
Sua última partida e seu último gol pela seleção foi em seu jogo de despedida realizado em 2005, e aos 39 anos ele marcou o segundo gol da vitória de 3-0 sobre a Guatemala no estádio do Pacaembu. Roberto Carlos foi um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol, tendo defendido a camisa da seleção brasileira por mais de 10 anos, e no total foram 126 jogos com 11 gols marcados. Ele é o segundo jogador que mais vezes defendeu a Canarinho, ficando atrás apenas de Cafu, que disputou 149 jogos. Presente em 3 Copas do Mundo, sendo titular em todas elas, 4 dos 11 gols de Roberto Carlos pela seleção foram em cobranças de faltas, fundamento em que o mesmo era especialista. Seu último gol, inclusive, foi dessa forma, e saiu na vitória de 3-0 sobre a Venezuela, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa de 2006. Ronaldo é mais um jogador que fez história com a camisa da seleção, sendo o segundo maior artilheiro de todos os tempos com 67 gols em 105 jogos. O fenômeno esteve presente em 4 edições de Copas do Mundo, sendo titular absoluto em 98, 2002 e 2006. Ele é também o maior artilheiro canarinho em toda a história das Copas com 15 tentos em 19 jogos disputados. Grande nome na conquista do Penta em 2002, quando foi o artilheiro da competição com 8 gols, Ronaldo marcou seu último gol pelo Brasil na Copa de 2006, e o adversário foi a seleção de Gana. Válido pelas oitavas de final, o fenômeno foi quem abriu o placar na vitória de 3-0 sobre os africanos. Adriano, o Imperador, disputou apenas uma edição de Copa do Mundo com a seleção brasileira, e nessa única Copa, que foi a de 2006, ele foi titular em 3 dos 4 jogos do Brasil e balançou as redes 2 vezes. Para muitos, um talento desperdiçado, o atacante poderia facilmente ter sido centroavante da seleção nas Copas de 2010 e 2014, mas quis o destino que isso não fosse possível. Seus melhores momentos com a camisa canarinho foram nas Copas América de 2004 e das Confederações de 2005, quando castigou a Argentina em ambas as finais. No total, o Imperador balançou as redes 29 vezes em 50 jogos pelo Brasil, e seu último gol foi marcado em 2008 em um amistoso contra Portugal. Disputado no estádio Bezerrão, no Distrito Federal, o placar final terminou em 6-2, e o gol de Adriano foi o último da partida. Em 2002, com apenas 22 anos, Ronaldinho foi titular absoluto de Felipão na conquista do pentacampeonato. E não fosse por sua genialidade, a Canarinho provavelmente teria sido eliminada pela Inglaterra na fase quartas de final, pois quem assistiu aquele jogo viu como o Dentuço chamou a responsabilidade e tratou de virar o jogo a nosso favor. Além da Copa de 2002, ele também jogou a de 2006, quando era o atual melhor jogador do mundo, mas sem corresponder às expectativas foi tido como uma decepção, assim como a seleção em um todo. O showman disputou mais de 100 jogos e marcou 33 gols com a camisa da seleção, com o último deles tendo sido marcado contra o México em 2011. Na época, com 31 anos, o gol foi em cobrança de falta, e o jogo, disputado no estádio Corona em Torreón, no México, terminou com vitória brasileira por 2-1. Kaká foi o mais jovem dentre os 23 convocados da seleção brasileira para a Copa de 2002, com ele na época tendo apenas 20 anos. O meio-campo ainda jogou os mundiais de 2006 e 2010, e seu único gol em Copas foi marcado contra a Croácia no jogo de estreia em 2006. Eleito o melhor jogador do mundo em 2007, desbancando ninguém menos que Messi e Cristiano Ronaldo, Kaká ao todo disputou 94 jogos e balançou as redes 31 vezes com a camisa canarinho. Seu último gol foi marcado no amistoso contra a seleção do Japão, disputado em 2012 na Polônia, com placar final terminando em 4-0. Bom pessoal, e chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário.